Olá, eu sou Pedro Aurélio Teixeira, repórter do canal Energia, e a convite da Bidan, estou à frente dessa 7ª edição do NuclearCast. E agora eu converso com o professor Leonardo Matos, da Escola de Guerra Naval. Professor, vamos continuando conversando sobre geopolítica, todo esse momento aí de conflito. Eu queria fazer também essa pergunta. Queria uma avaliação sua desse momento aí de conflito internacional, como posições do Brasil. O que o senhor pode falar para a gente? Olha, Pedro, muito obrigado pelo convite. Nós estamos realmente vivendo um momento de grande estabilidade no sistema internacional. Eu diria que, desde a Segunda Guerra Mundial, o mundo não passa por um momento tão sério. Nós estamos aí vendo o conflito lá na Europa, que já passou de 4 anos, entre Rússia e Ucrânia. A Rússia é uma potência nuclear, né, como nós sabemos, uma potência militar. É o maior conflito da Europa desde o final da Segunda Guerra Mundial. Já mais de 1 milhão de pessoas morreram ou ficaram feridas em função do conflito. Nós temos agora o conflito no Oriente Médio, que já ultrapassou aí a marca dos 20 dias, mas a gente deve lembrar que, na verdade, esse conflito começou lá em 2023, quando o Hamas invadiu Israel, e a partir dali tiveram vários confrontos entre Israel e Irã, também Israel contra Hezbollah no Líbano, etc. E nesse exato momento, nós estamos com a questão do Estreito de Hormuz, né? O Estreito de Hormuz é um ponto focal da navegação global, importantíssimo. 20% do petróleo do planeta passa todos os dias pelo Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz, só para vocês terem uma ideia, ele tinha uma média de 135, 140 navios passando ali diariamente. A média desses últimos 20 dias foi de 1 navio. Então, logicamente, nós temos uma quantidade muito grande de navios carregados de petróleo, né? Estamos falando de energia, carregados de petróleo, carregados de gás, dentro do Golfo Pérsico, sem sair do Golfo Pérsico com medo de passar pelo Estreito de Hormuz. Então, a crise, o conflito no Oriente Médio, ele é muito sério, ele tem repercussões diretas na questão da energia. Nós já estamos vendo o preço do barril de petróleo já a $110 já nos últimos dias. Isso, logicamente, tem efeito no preço do diesel, no preço da gasolina e, como nós sabemos, o transporte no Brasil ele é muito centralizado no modal rodoviário, né? Depende demais do preço do diesel, que vai impactar nos fretes e no preço dos produtos nos supermercados. A sociedade brasileira ainda não entendeu a gravidade do momento que nós estamos passando no mundo. E nós não podemos esquecer que a qualquer momento, eu gosto muito de falar isso nas minhas palestras, nas minhas aulas, que podemos ter um conflito em relação a Taiwan. A China tem, sim, sempre demonstrou muito interesse em relação a Taiwan, sempre afirmou que Taiwan faz parte do território chinês, e nós não podemos descartar a possibilidade da China decidir, até talvez aproveitando o momento atual, de ter conflito na Europa, de ter conflito no Oriente Médio, os Estados Unidos logicamente centralizando, né, priorizando seus navios de guerra na situação do Oriente Médio, já que os Estados Unidos estão diretamente envolvidos com a guerra lá no Oriente Médio. A China pode aproveitar, fazer alguma coisa em Taiwan, e aí eu não estou falando de 20% do petróleo que passa pelo Estreito de Hormuz, não. Eu estou falando que 30% de todo o comércio exterior brasileiro é com a China. 30% de tudo que nós exportamos vai para a China. Como é que fica a nossa soja, como é que fica até o mesmo petróleo que nós exportamos para os chineses, minério de ferro que nós exportamos para os chineses. Então, assim, eu afirmo com muita convicção, né, por dever de ofício, né, eu acompanho a conjuntura internacional, os conflitos todos os dias, e a situação realmente é muito grave. E a impressão que eu tenho é que a sociedade brasileira ela assiste tudo que está acontecendo como se fosse um filme, né, como se fosse aí um streaming, né? E assim, acabou a reportagem sobre o conflito, desliga, isso não está me afetando. Vai afetar sim, porque nós já estamos sentindo isso nos postos de gasolina com o aumento dos combustíveis e vamos sentir isso nos preços dos produtos lá nos supermercados daqui a pouco. Olha, professor, desde lá da Rússia, no conflito da Rússia com a Ucrânia, quando ela toma Zaporíjia, agora a gente também vimos aí algumas movimentações de instalações nucleares do Irã e de Israel, sempre é um dos primeiros alvos, né? Isso, as instalações energéticas, a minha própria questão do suprimento é sempre algo que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, né? É importante nós lembrarmos ao nosso público
que instalações de geração de energia, por exemplo, as nossas usinas nucleares de Angra 1, Angra 2, por exemplo, a nossa hidrelétrica de Itaipu, são consideradas infraestruturas críticas. E infraestruturas críticas precisam ser protegidas. E não adianta nós dizermos, muitas vezes me perguntam, né, professor, nós não temos ameaça, essas coisas mudam muito rápido. Veja o que aconteceu recentemente na Venezuela, ou seja, a ação militar dos Estados Unidos, que decidiu prender o presidente da Venezuela. Não estou entrando aqui no mérito se o presidente da Venezuela deveria ser preso ou não, eu estou mostrando o que acontece no mundo real. Eu gosto muito de fazer essa distinção do Leonardo, do professor Leonardo. O Leonardo gostaria que todo mundo fosse amigo, que as relações internacionais fossem perfeitas, que a ONU funcionasse, mas não é isso que eu estou vendo, né? Infelizmente, estou vendo a ONU não funcionando, a ONU não conseguindo produzir resultados concretos e a lei do mais forte é que impera. E aí temos que também, para proteger a soberania brasileira, para proteger a democracia brasileira, para proteger a decisão dos brasileiros, temos que ter forças armadas compatíveis com o tamanho do Brasil. E essa discussão precisa ser levada mais a sério pela sociedade. Não adianta esse discurso, novamente, de que o Brasil não tem uma ameaça clara, direta, porque o que nós estamos vendo no mundo é que a qualquer momento podemos sim ter alguma ação de uma potência militar, pode ser qualquer país, não quero especificar o país A ou B, mas podemos sim ter uma intervenção militar de um país, uma potência contra nós, e nós não estaremos preparados, porque nós não priorizamos a defesa em relação ao tamanho do Brasil. O Brasil é um país continental, nós estamos falando do 5º maior país do mundo, né, em termos de extensão territorial. E nós temos aí riquezas espalhadas pelo Brasil todo e muitas delas de interesse de grandes nações. Então é isso que nós temos que ter muito cuidado. Lógico que o orçamento federal ele é finito, na hora que o governo prioriza uma área, outra área fica prejudicada, mas perante o que está acontecendo no mundo, a minha preocupação é muito grande. Você deu o exemplo perfeito de Zaporizhzhia, que é o maior complexo, né? São 4 reatores, a maior usina nuclear da Europa, que fica na Ucrânia, que atualmente está ocupada pela Rússia, né? Vejam só, é a maior usina da Ucrânia, mas que atualmente é a maior usina da Europa, né? Mas ucraniana, que está ocupada pela Rússia. E a minha pergunta é qual o preço da nossa soberania, né? Para proteger as nossas usinas nucleares, a nossa usina hidrelétrica de Itaipu, as outras usinas, outras instalações. Energia é poder. Eu sempre gosto também muito de dizer o seguinte, existem alguns elementos que são essenciais, não é uma questão de opção, né? Ninguém fica sem comer, ninguém fica sem beber água e ninguém fica sem energia. Então, assim, não tem... Você pode até abrir mão de você adquirir um bem, tipo um carro novo, uma televisão, alguma coisa assim. Mas acredito que todos os nossos telespectadores já experimentaram algumas horas sem energia em casa para ver o tumulto que causa na vida nossa, né? E é por aí. Nós temos que ter essa noção... Primeiro, temos que ter a independência energética suficiente. Por exemplo, essa crise, esse conflito que está em andamento no Oriente Médio, me lembrou um dado que muitos brasileiros não sabem, porque nós somos exportadores líquidos de petróleo, né? Nós temos petróleo a mais do que precisamos, exportamos petróleo, só que nós importamos diesel e gasolina. E por quê? Porque nós não temos refinarias no Brasil na quantidade que precisaríamos para processar o petróleo que temos. Temos o petróleo, mas não temos as refinarias em quantidade suficiente para produzir os produtos necessários. Então, assim, é só um exemplo de reforçar, né, aquilo que eu comentei, né, do momento que o mundo está passando e de como a energia realmente é fundamental e, sem dúvida, ela está, neste exato momento, com o conflito no Oriente Médio, a questão energética está em evidência, reforçando a necessidade de nós termos aqui no Brasil uma capacidade de defesa das nossas infraestruturas críticas e também nós termos autossuficiência energética, o que nós não temos totalmente, que, como eu comentei, importamos gasolina e importamos diesel. Professor, continuando a falar aí de energia nuclear um pouquinho agora, qual a relevância de, nesse momento, o país ter uma tecnologia nuclear como a do submarino? Excelente pergunta. O programa para o Brasil ter um submarino de propulsão
nuclear convencionalmente armada, é muito importante nós frisarmos isso, né? O submarino brasileiro, e o primeiro já tem até nome em homenagem ao grande Álvaro Alberto, né? Nosso patrono da ciência brasileira, ele não terá armas nucleares, porque a Constituição brasileira proíbe que o Brasil tenha armas nucleares. A propulsão nuclear ela é importante porque o submarino nuclear ele não precisa ser reabastecido como um submarino convencional. Um submarino nuclear ele consegue ficar mais tempo mergulhado. Um submarino nuclear ele tem uma velocidade muito maior do que um submarino convencional. Eu gosto muito de citar um exemplo, Foz do Rio Amazonas. É uma área estratégica para o Brasil e, obviamente, está distante do Rio de Janeiro. Só para vocês terem uma ideia, um submarino convencional, dos submarinos que nós possuímos hoje, de propulsão convencional, ele leva entre 15 a 20 dias para sair do Rio de Janeiro e chegar na Foz do Rio Amazonas. Um submarino nuclear, de propulsão nuclear, levaria 5. Então, esse tipo de capacidade, tanto é importante que somente 6 países do mundo possuem submarino de propulsão nuclear. Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido, França e Índia. Olha só os países, não são países quaisquer. Então, o Brasil quer ser o 7º país a ter um submarino de propulsão nuclear. Não é fácil, é caro, e aí me remete à sua pergunta anterior, de que o governo brasileiro, a sociedade brasileira precisa fazer opções. É lógico que no momento que nós alocamos recursos para um submarino de propulsão nuclear, esses recursos vão sair de outro lugar. Mas qual o preço da nossa soberania? Qual o preço da liberdade de nós brasileiros decidimos o nosso destino? Se é esse o presidente que nós queremos, se as coisas aqui no Brasil devem ser feitas da maneira como estão sendo feitas. Nós temos problemas, temos vários problemas, mas quem tem que resolver os nossos problemas somos nós. Nós não podemos aceitar como algo normal, algo natural, outro país mandar aqui dentro. Quem manda no Brasil tem que ser os brasileiros. E, professor, o senhor acredita aí que esse conflito vai levar a algum tipo de redesenho global energético? Os países agora vão, não talvez, concentrar em apenas um país principal, comprar seus suprimentos de outros? Como é que o senhor avalia que fica a questão global energética aí com esse conflito? Excelente. Olha, eu acho que, na minha análise, até obviamente, a gente não tem bola de cristal, mas a gente tem que usar da história, né, para nos ajudar a fazer as nossas análises. Eu acredito que a qualquer momento os Estados Unidos e o Irã vão se acertar, por vários motivos. Primeiro, que os Estados Unidos, ano de eleições, né, os Estados Unidos terão eleições de meio de mandato em novembro para a Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, 1/3 do Senado americano vai ser renovado. Logicamente que o presidente americano não quer perder a Câmara e o Senado. Isso acontecerá em novembro. Esse ano é um ano que os Estados Unidos completam 250 anos de independência. Tem vários eventos programados, né, para acontecer em julho, né? Temos Copa do Mundo de futebol, que os jogos aconteceram nos Estados Unidos também, Canadá e México. Imaginem como que os Estados Unidos vão conduzir uma Copa do Mundo com uma guerra em andamento. E eu sempre falo para os meus alunos, nas minhas palestras, olha, fiquem de olho na opinião pública americana. A opinião pública americana agora talvez seja o melhor termômetro para nós sabermos até onde essa guerra vai. E aí, tendo um acordo entre Estados Unidos e Irã, de cessar-fogo, alguma coisa nesse sentido, eu acredito que as coisas vão voltar à normalidade nos próximos meses. Mas eu acho que nós precisamos tirar lições. Ou seja, e a lição principal, eu vejo 2 lições principais em relação a esse conflito. Posso botar até 3. A primeira delas é a questão das nossas refinarias. Precisamos, estrategicamente, eu não estou falando em termos financeiros. Pode ser que em termos de dinheiro não seja bom para o Brasil gastar dinheiro para construir refinarias. Mas em termos estratégicos, seria sim estratégico o Brasil construir suas refinarias, porque nós teríamos independência em relação, não teríamos a necessidade de importar diesel e gasolina de outros países. Ou seja, isso aí para mim seria estratégico. A outra questão é nós avançarmos na tecnologia nuclear. Angra 3 precisa sair. É um absurdo, né? Falta muito pouco, né? Lógico que são recursos importantes, mas nós já temos o material, já temos a área, já temos a licença, ou seja, só está faltando mesmo a prioridade do governo brasileiro para alocar recursos para nós terminarmos Angra 3 e avançarmos no programa de energia nuclear no Brasil, que
primeiro que é uma energia que já está universalmente considerada como uma energia limpa, né? Ou seja, não está sujando o meio ambiente. E segundo que, efetivamente, eu falo muito isso também. Vejam o caso da França, né? 75%, 80% da energia elétrica francesa é gerada a partir das usinas nucleares. Quantos quilos de urânio a França tem? 0. Ou seja, nós temos urânio dentro do nosso território, nós temos já o conhecimento de enriquecimento de urânio, nós sabemos como enriquecer urânio, e nós ainda temos que importar urânio enriquecido, nós ainda temos que depender de outros países. Então, assim, eu acho que falta pouco para nós atingirmos essa capacidade, só falta prioridade. E aí são lições que nós podemos tirar desse conflito hoje no Oriente Médio. A questão de nós termos, dentro do território nacional, a capacidade de refinar o nosso petróleo, diesel, gasolina, e também nós temos uma autossuficiência energética, e aí vejo muito a importância da energia nuclear avançar. Podemos construir usinas nucleares em lugares remotos do Brasil, por exemplo, no interior da Amazônia, lugares onde nós teríamos que levar aí linhas de transmissão de energia com uma distância muito grande. Nós estamos num país continental. Então, a possibilidade de nós instalarmos outras usinas nucleares em algumas regiões específicas do Brasil, onde a energia hidrelétrica é mais difícil de chegar ou mais distante em função das linhas de transmissão, eu acho que seria estrategicamente muito interessante para o Brasil. E só mais uma coisa que nós não podemos esquecer. Nós somos campeões do agronegócio, somos os maiores exportadores líquidos de alimentos do mundo, mas importamos 85% dos fertilizantes, Pedro. Ou seja, como é que pode a sociedade brasileira achar isso normal? 85% dos fertilizantes que o Brasil consome são importados. Isso é uma vulnerabilidade estratégica. Vocês imaginam se os fornecedores de fertilizantes para o Brasil resolvem parar de fornecer fertilizantes para o Brasil? E aí, como é que fica o nosso agronegócio campeão? Então, também é uma outra questão. Ah, professor, mas economicamente nós vamos gastar muito, não é economicamente interessante para o Brasil, mas é estrategicamente interessante para o Brasil, porque o mundo que nós estamos vivendo agora não é aquele mundo de 10 anos atrás, que era aquele mundo globalizado, conectado, que você comprava onde era mais barato. Esquece esse mundo. Nós temos que ter essa visão estratégica do mundo hoje. Então, itens importantes, como é o caso de fertilizante, como é o caso de diesel, como é o caso de gasolina, a opção não pode ser comercial. A gente tem que ter uma visão também estratégica. Olha, professor, puxando mais um pouco na questão da geopolítica, esses ataques ainda, o regime do Irã não caiu, talvez tenham subestimado, embora sempre tenha se falado que o poderio bélico deles é alto, talvez tenha se subestimado a capacidade de resistência, ou isso talvez pode ter sido já pensado para chegar numa determinada solução mais para frente? Olha, a minha visão em relação especificamente ao Irã, eu avalio que os Estados Unidos consideraram, primeiro, que o êxito da operação na Venezuela, obviamente, porque foi realmente uma operação exitosa, né, pelo resultado, não estou questionando o certo e errado, eu estou falando do ponto de vista militar, foi uma operação exitosa, né, a maneira como foi feita em relação à Venezuela. Eu acho que isso deu uma coragem, digamos assim, para os Estados Unidos fazer o que fizeram agora. Obviamente tem o interesse de Israel, porque para Israel a questão do Irã é uma ameaça existencial, né? Ou seja, Israel é considerado pelo Irã o grande inimigo, né? E aí o presidente americano foi convencido pelo primeiro-ministro israelense da oportunidade de fazer um ataque para a mudança do regime lá no Irã. Então isso é que... E aí, mais uma vez, é importante nós lembrarmos da história, né? E a história nos mostra que antes de 1979, quando foi a Revolução Islâmica lá no Irã, o Irã era amigo dos Estados Unidos e de Israel. Ou seja, e o Irã é um país com grande reserva de petróleo, grande reserva de gás, e qual é o maior comprador de petróleo e gás do Irã? A China, que é hoje o grande adversário na macro geopolítica global dos Estados Unidos. Qual o interesse dos Estados Unidos? Se manter na primeira posição. Imagina você, Pedro, se os Estados Unidos conseguem mudar o cenário no Irã, colocar lá um governo pró-Estados Unidos, um país que tem grande reserva de petróleo, grande reserva de gás, e vende para a China, que é o grande rival, digamos assim, na geopolítica internacional dos Estados Unidos. Então, acho que teve aí um erro de avaliação por parte dos Estados Unidos.
achando que seria uma Venezuela 2.0, digamos assim, né? Ou seja, o Irã poderia fazer como fez na Venezuela, e isso não é verdade. Não é isso que está acontecendo, e é um problema que é difícil de resolver. Ok, professor, chegamos ao final aí dessa nossa conversa aqui no NuclearCast. Queria agradecer demais a sua participação. Conversei com o professor Leonardo Matos, da Escola de Guerra Naval. Pessoal, continuem conectados aqui no NuclearCast e até a próxima.